Graça e paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer. Quero louvar a Deus por cada pai, principalmente pelo meu pai, né? Eu não sou assim muito boa para falar, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai, porque já passou muitas coisas, né? Muitas lutas, e esses últimos anos ele esteve enfermo, mas o nosso Deus, ele é fiel e levantou ele de novo, e ele está aí para a honra e glória do nome do Senhor. E nesta noite eu quero estar aqui louvando a Deus por cada pai do Brasil e do mundo, né? Por aqueles pais que realmente sabem o que é ser pai, né? Porque como muitas vezes as pessoas dizem, pai não é o que traz, né? Para esse mundo que faz, vamos dizer assim a palavra certa, né? Mas aquele que cria, aquele que dá amor, aquele que cuida, né? Tem pessoas que nem é pai biológico, mas ele toma aquela criança pelos braços e já sente aquele carinho, aquele amor, né? E se torna um pai muito melhor do que um pai biológico. Então eu quero render graças a Deus por esses pais e por todos aqueles pais que são também pais biológicos, que cuida, que ama, que guarda, que zela pelos teus filhos, né? Porque os nossos filhos são a herança, né? Herança do nosso Deus. E por isso que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tem dias que você está muito bem, tem dias que você não vai estar tão bem. Mas nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Precisamos estar firme com Ele. Precisamos ter fé, né? Por mais que o cenário diga tudo ao contrário, mas eu e você que servimos a Deus, que confiamos nele, temos que crer, temos que estar firme na nossa fé. Aqui no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2, diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, aleluia, completas, manjares desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então Daniel aqui ele vai falar a respeito, né, de um propósito que ele fez, né, de 21 dias com Deus, né, e ele fala que se absteve de tudo que era manjares, carne, ele nem sequer se ungiu com óleo, né? Um unguento é o óleo, né? Porque ele estava ali totalmente, né, na presença do Senhor. Sempre Daniel esteve na presença do Senhor, mas ele se absteve de tudo e se derramou na presença do Senhor. E aqui no início, você vê que no versículo 2, capítulo 10, ele vai dizer que estava muito triste. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Só que Daniel, diferente de nós, ele confiava mais do que nós no nosso Deus, né? E nós precisamos ter uma confiança inabalável como a de Daniel, né? E ele ficou as 3 semanas ali, falando com o pai, né? naquele propósito, né? E Deus, ele foi fiel com Daniel. E ele diz assim no versículo 4: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rei Ezequiel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos, aleluia. Então aqui Daniel estava vendo o anjo do Senhor, que naquela época representava o próprio Deus, né? Como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. Aleluia. Assacalado de... e a voz das suas
palavras como a voz de uma multidão. Aleluia. E só eu, Daniel, vi aquilo. Visto os homens que estavam comigo não a viram, no obstante, caíram sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Ou seja, só Daniel estava vendo o anjo, né? Mas aqueles homens que estavam ali, né, com Daniel, só em sentir a presença de Deus, não suportaram e fugiu. Diz a palavra do Senhor que esse anjo veio para falar com Daniel, né? E veio trazer a resposta que Daniel estava ali, né, apresentando ao Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós não acreditamos mais, né? De tanta luta. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, não desista, não pare, né? E persevere, nós precisamos continuar crendo no nosso Deus. Porque muitas vezes você ora e você acha que o Senhor não está te ouvindo. Daniel, ele não pensou assim, ele perseverou e não se calou. Mas a palavra do Senhor vai dizer que desde o primeiro instante que Daniel colocou o coração dele e se dedicou a fazer esta oração pelo povo, aleluia, Deus já tinha recebido e enviou o anjo com a resposta. Se nessa época que, aleluia, que os homens de Deus eram tão temente a Deus, aleluia, que se prostrava só em ouvir a voz do Senhor, e ele respondeu, o Senhor respondeu. Eu quero dizer para você que do mesmo jeito que ele fez nessa época, ele faz nos dias de hoje, né? O Senhor ele faz, porque a palavra dele diz que ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Quem mudou foi nós. Mudamos, o servo do Senhor é fervoroso, o servo do Senhor é temente, e muitas vezes nós não tememos ao nosso Deus, porque quando nós abrimos a nossa boca e falamos que não cremos mais, que estamos entristecidos, porque estamos orando, estamos vendo resposta, o Senhor lhe diz, né, que nós não podemos deixar de crer, porque se Daniel, que é Daniel, orou e o adversário impediu que a bênção chegasse imediatamente nas mãos dele, imagine nós, né? Que somos réis, bichinhos de Jacó, né? Pecamos a cada momento, né? Mas o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, Pai. Nesta hora de hoje eu glorifico e exalto o teu nome, porque eu creio nas tuas promessas. Senhor amado e santo, onde estiver um servo teu entristecido, cabisbaixo, Senhor, que o Senhor entre com providência, com resposta, lança por terra toda a fúria, todo dardo inflamado do maligno, porque tu és o mesmo que não mudaste. Meu Deus, muito obrigado por tudo que tens feito. Vai nos fortalecendo, Senhor, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos curando, nos libertando de nós mesmos, Senhor. Aleluia, vai, Senhor, entrando dentro do templo da tua casa, curando aqueles que precisam de cura e abrindo as portas, meu Deus, para aqueles que precisam fazer uma cirurgia, Senhor, em nome de Jesus. Visita o pastor Belarmino, visita, Senhor, o Wagner, Pai, visita toda a minha família e todos aqueles aqui representados. É que eu te peço e rendo graças a Ti, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor nunca nos falte.